a gravar aqui, aí a gente... Então, pessoal, como eu estava falando, né, nossa disciplina é sobre estruturas algébricas, tá? É uma disciplina que tem muito a ver com teoria dos números e muito a ver com a parte de álgebra. Só que não confundir com uma álgebra linear, tá? A álgebra linear, ela segue outro caminho, um caminho diferente dessa álgebra que a gente vai estudar aqui. Tá bom? O nosso ponto aqui de partida vai ser as relações binárias, inclusive eu já preparei 2 vídeos sobre esse conteúdo para gente, tá? Nós vamos falar sobre as operações, grupos e subgrupos, que é a parte principal do nosso conteúdo, o homomorfismo e os grupos conscientes. Como eu mencionei para vocês antes de começar a gravar, provavelmente os grupos conscientes aqui a gente não vai conseguir chegar por conta da forma como a gente vai fazer as aulas, tá? Então vai ser meio corrido, então não vai dar tempo talvez de nós chegarmos no grupo consciente. Se a gente conseguir, então a gente faz, tá? O material básico que a gente vai estar utilizando é o livro do Higino, tá? Do Higino e do Iese, tá? O livro de álgebra moderna, tá bom? Na biblioteca da Unemate ele tem a 4ª edição, mas eu não sei se está funcionando para pegar livros, não sei como é que está funcionando. Mas vocês conseguem baixar esse livro aqui na internet, ó, que é esse livro aqui. Ele tem essa capa aqui, ó, deixa eu mostrar a página inteira. Ó, esse aqui é o livro, tá? O livro de álgebra moderna do Higino, que a gente vai estar utilizando. E o livro que eu baixei também é da 4ª edição. E aqui nós vamos ver algumas coisas. No sumário aqui, eu quero até mostrar para vocês aqui no sumário. O seguinte, ó, deixa eu dar um zoom aqui, né? Olha só. Tem uma parte introdutória que é o capítulo 1. Essa parte eu vou conversar com vocês hoje, tá? E tem um capítulo 2 que fala sobre a introdução à aritmética dos números inteiros. A gente não vai dar ênfase a esse ponto aqui, tá? Porque nós vamos partir da forma como está na nossa ementa. Então, nós vamos começar com relações, aplicações e operações. Se nós tivéssemos com aulas presenciais, provavelmente a gente ia fazer umas 2 semanas explicando toda essa parte aqui. Na verdade, mais sobre a introdução dos números inteiros, porque a notação de conjuntos a gente poderia aplicar aqui dentro e tal. Então, a gente vai começar no vídeo a partir daqui. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as noções de conjunto e as questões de demonstrações, que são muito importantes, principalmente no estudo da álgebra, porque das disciplinas, é uma das primeiras disciplinas assim que a gente tem um contato mais forte com as demonstrações, tá? Então é muito importante frisar isso aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Só um detalhe, vocês podem ligar o microfone, participar, perguntar, vocês não precisam se acanhar, tá? Se vocês puderem ligar a câmera de vocês, para a gente ter um contato assim mais direto, pode ligar, pode ficar à vontade, tá bom? Um detalhe que eu queria avisar para vocês, parece que a gente vai fazer só uma prova agora, a gente não vai precisar fazer mais 2 provas, então no final do curso eu vou escolher alguns conteúdos específicos para a gente fazer uma prova, tá? E o restante da nota vai ser trabalhos. Depois eu monto para vocês todo o cronograma dos trabalhos, tudo bonitinho, que provavelmente vai ser assim, a gente vai ter uma semana, né, de aula, aí vai ter um exercíciozinho, né, vou tirar esse zinho do final aí, mas a gente vai ter um exercício que vai valer ponto para aquela parte da nota. Depois a gente vai ter mais uma semana de aula, nota, mais uma semana de aula, exercício, nota, sempre assim, com esse quesito, tá? Eu não vou passar seminários, trabalhos, porque eu acredito que vai ficar um pouco pesado para vocês, já que é uma disciplina que demanda muita demonstração, tá? Então vamos começar aqui. Oi? Professor, desculpa, a internet está muito cortando. Vai ser provas e esse exercício aí no final de cada explicação do senhor? Isso, na verdade vai ser assim, ó, a gente vai ter, tipo, toda semana vai ter um exercício dos conteúdos da semana, tá? Que basicamente, como que eu separei aqui a nossa aula, tá? A primeira parte vai ser essa aqui, tá? Essa vai ser a primeira parte. Depois a segunda parte vai ser essa, de aplicações. Depois operações. Vai ser a 4ª semana, a primeira, segunda, terceira semana. Aí vem a 4ª semana, que é grupos e subgrupos. A 5ª semana, o homomorfismo. E a 6ª semana,
grupos cíclicos, tá? Aí nós não vamos provavelmente conseguir chegar, pelo cronograma que eu fiz, em grupos conscientes, que seria aqui um pouco mais, teria que ter um pouco mais de tempo para a gente abordar. Aí todo final de conteúdo vai ter um exercício aqui para vocês estarem fazendo, e esse exercício vai valer ponto. Não se preocupem que eu não vou encher vocês de exercícios. Vocês fizeram estatística, alguns de vocês fizeram estatística comigo na disciplina passada, né, à distância, e aí vocês devem ter percebido que eu não soquei exercício em vocês. Pelo menos no início, a intenção era, tipo, passar um monte de exercício e vocês fazerem e tal, como uma proposta de vocês aprenderem por impulso, né? Ou você faz na marra e passa, aprende, ou você não faz. Só que aí, devido, né, como a gente está passando por isso, e sendo sincero com vocês também, eu não posso passar muito exercício, porque também não vou dar conta de corrigir, não seria justo com vocês, né? Encher você de exercício também, não corrigi-los. Então, eu proponho, né, a gente fazer poucos exercícios, para que vocês deem conta de fazer, vocês fazerem sem precisar colar, sem precisar estar buscando na internet, para ser mais simples para vocês, para vocês não precisarem burlar as regras, e para mim também poder corrigir, né, para eu poder estar acompanhando isso mais de perto, sem necessidade de, tipo, passei 20 exercícios, mas não vou corrigir nenhum, entendeu? Então, essa não é a proposta. Eu diminuo a quantidade de exercícios para que vocês tenham mais tempo para fazer, poderem fazer com mais tranquilidade, mais calma. E aí a gente fecha a nota no final, tá? Eu já até marquei a prova, tá no sistema, eu não lembro agora de cabeça. Lá no final de novembro a gente vai fazer a nossa prova, tá? E lá para o final de novembro eu vou deixar uma data específica para todos os exercícios serem entregues nessa mesma data, para eu corrigir tudo de uma vez, a gente fecha a nota, vê, se Deus quiser, nenhum de vocês vai ficar de final de PF, tá? E aí facilitar a nossa vida, né? Não do ponto de vista assim, de fazer de qualquer jeito, mas sim de termos tempo de fazer da maneira mais, digamos assim, perfeita, né, entre aspas, que não vai ter como ser perfeito, possível, tá? E aí, vamos conversar um pouco sobre a questão de conjuntos, um ponto sobre conjuntos e sobre as demonstrações, tá? Eu vou aproveitar aqui o próprio livro aqui para a gente estar riscando em cima, argumentando aqui em cima, porque, como vocês vão ver num vídeo que eu vou mandar para vocês, é muito trabalho, gente, fazer PDF. Eu perco muito tempo. Eu não sei vocês quando vão fazer trabalhos. Tipo, eu vou fazer uma aula e nessa aula eu vou utilizar PDF. Se eu for ficar digitando, gente, todas as definições, que é um pouco chato por conta de... Não é tipo, eu vou digitar a definição não é assim, o conjunto A não vazio de números inteiros. Tipo assim, não é só escrevendo, eu tenho que fazer código matemático e dá muito trabalho. Então eu perco muito tempo fazendo isso. Por isso que eu vou usar o próprio livro para estar riscando, ou então o Paint, né? Pegar aqui um aplicativo de fazer desenho e desenhar da mesma forma que vocês devem ter visto na aula em estatística, né? Para quem fez estatística comigo, tá? Então aqui vai ter uma parte histórica que eu acho que é interessante vocês lerem. Eu não vou me ater à parte histórica aqui, tá? Mas basicamente na parte histórica nós temos assim um apanhado de matemáticos que desenvolveram a teoria de conjuntos, tá? Então eles vão concluir nisso daí. Eles conseguiram, tá? Por meios de exaustivas demonstrações, chegar aí numa conclusão, chegar aí nas mais diversas camadas do conhecimento através de conjuntos, e isso é muito importante, porque todo o conteúdo matemático, ele é embasado, ele tem uma base, essa base é um tipo de conjunto. Esse conjunto pode ser um espaço vetorial que vocês viram ou verão em álgebra linear, pode ser anéis ou grupos que a gente vai ver nessa disciplina, e vocês verão também na próxima disciplina de estruturas algébricas, pode ser um conjunto dos números reais, pode ser qualquer tipo de conjunto, matrizes, vetores de um modo geral, funções, números complexos, números reais, pares ordenados, ternas ordenadas, enfim, eu poderia citar vários outros exemplos de conjuntos, tá? Especificamente, mas esse não é o foco. O foco é vocês entenderem aqui que o conjunto é a base, os conjuntos são a base de quase tudo que nós fazemos em matemática, se não tudo, tá? Depois dos conjuntos, a gente define as operações e trabalham então com as outras
coisas de matemática que a gente trabalha, seja cálculo, seja álgebra, seja geometria, seja estatística, tá? Então vamos aqui em conjunto. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, conjunto é uma coleção de coisas que nós chamamos de elementos. Então, conjunto é uma coleção de várias coisas, e essas coisas aqui nós chamamos de elementos, tá? E aí vai ter aqui alguma consideração mais bonitinha, mas em resumo é isso, o conjunto ele não tem uma definição exata, se tipo, não é como, por exemplo, você define função. Função é uma relação entre dois conjuntos que a cada elemento do primeiro conjunto se relaciona a um único elemento do segundo conjunto, tá? Então a gente tem uma definição precisa do que é então função. De conjunto não tem essa definição precisa, tá? Na verdade, a gente tem uma ideia do que é conjunto. Então, conjunto é uma coleção de elementos, tá? De coisas que nós chamamos essas coisas de elementos. É claro que a forma como eu vou falar, eu vou tentar falar de uma maneira menos, digamos assim, rigorosa possível, para a gente tentar adequar o nosso linguajar de uma forma matemática, mas também que seja compreensível, tá? Então, aqui nós vamos entender que dentro da teoria dos conjuntos, nós temos uma relação, né? Nós temos uma propriedade, vamos colocar assim, que nós chamamos de propriedade de pertinência, de pertencer. E essa propriedade, ela vai aparecer assim, ó, um elemento A pertence a um conjunto U, ou não pertence ao conjunto U. Vamos entender que as letras maiúsculas vão ser colocadas para os conjuntos e as minúsculas para os elementos do alfabeto latino, ou seja, o nosso alfabeto comum, A, B, C, D, E, até o Z, tá? Letras gregas, geralmente nós utilizamos para planos lá na geometria espacial e plana, e também para ângulos, quando a gente está trabalhando com trigonometria, tá? Mas vamos lá. Então a gente vai indicar por esse eximo aqui, que provavelmente vocês já sabem, tá? O símbolo do pertence e o símbolo do não pertence, com uma barrinha cortando a letrinha. Só detalhe importante, tá? Existem muitas relações matemáticas que, por hora, deixa eu ver aqui um negócio. Vocês estão vendo, você acha que vocês estão vendo o que eu estou vendo, né? Vai que... então tá ok. Tô com medo aqui que eu já dei várias aulas, a gente tá falando tipo assim, falar uns 15 minutos, falando, e depois os alunos me dizem assim, professor, a gente não tá vendo nada. Mas não é o caso aqui agora, eu acho, pelo menos, tá? Então vamos lá. O que eu queria falar para vocês existem muitos símbolos da matemática e da teoria de conjuntos que eles são representados de uma maneira, tá? E a sua negação é simplesmente utilizando aí um corte, tá? O pertence, o está contido, o contém. Sempre tem essa relação aí, ó. Esse aqui é o existe, esse aqui é o não existe, tá? Então sempre vai ter uma barrinha cortando aí para representar para a gente a negação daquela operação, daquela propriedade, tá? Aí aqui nós temos como segundo ponto a descrição de um conjunto, tá? Então a gente tem várias formas de listar ou de definir ou de descrever um conjunto, tá? Vamos lá. A gente pode descrever os conjuntos por uma frase, por exemplo, o conjunto dos números reais. A gente pode descrever ele através do que tem lá dentro, tá? No caso, é o conjunto listado pelos elementos. A gente pode listar eles. A gente pode descrever o que tem dentro do conjunto. A listagem geralmente envolve aqui chaves, tá? A gente coloca os elementos entre chaves e separa esses elementos através de vírgula, só tendo cuidado que geralmente quando nós temos números decimais, por exemplo, 2,3, aí nós usamos um ponto e vírgula aí para separar dos outros elementos, tá? Usa-se o ponto e vírgula para separar aqui quando é número decimal. E por isso que talvez muito se tenha que na matemática, geralmente nós gostamos de utilizar frações ao invés de utilizarmos números decimais por conta disso aí. Então, deixa eu só mutar aqui meu WhatsApp, tá? Vou mutar aqui que está chegando mensagem aqui, fica barulhando. E aí eu instalei o programinha aqui do Windows, do WhatsApp, eu não sei mutar o trem. Só sei, tipo, para mim é tudo novo no Windows de novo, tá? Eu não sei usar esse trem mais não. Voltando aqui, gente, ó.
Então, nós temos aqui um elemento, né, dois conjuntos, e aí vocês vão perceber que no segundo conjunto, ó, essa presença da reticências vai indicar para a gente que esse conjunto ele é infinito, que ele continua, tá? Tem uma continuação aí, certo? Uma outra forma da gente representar o conjunto é falando sobre a propriedade que identifica ele. Por exemplo, temos esse conjunto aqui, são todos os x em que x é um número inteiro e maior do que 2, tá? Então, isso aqui é um tipo de conjunto. Se eu quisesse escrever esse conjunto em forma de lista, eu faria como? Eu faria assim, 3, 4, 5, e aí assim por diante, tá? Aí nós temos esse conjunto aqui. No x, agora no próximo conjunto, nós temos x é real, e x está entre 2 e 10. Então, eu poderia descrever esse conjunto também nesse outro formato, no formato de intervalo. É um intervalo que começa no 2 e termina no 10. E, além disso, a gente tem que ter o cuidado aqui de deixar aqui, ó, como que chama isso aqui? Colchetes? O colchetes aqui invertido para representar que não tem o menor, tá? Só o menor, não tem o menor igual. Quando eu tenho o menor igual, aí eu coloco o colchetes aqui, ó, dessa forma aqui. No caso, 2 e o 10 nesse formato. E o terceiro exemplo aqui é x, tal que x goza da propriedade P. Então, aqui nós vamos saber o que é a propriedade P no exercício, no exemplo, e essa propriedade vai caracterizar o nosso conjunto. Por exemplo, é para todo elemento x que, para toda reta, vamos colocar assim, para toda reta que é paralela a outra reta. Então, a propriedade seria a propriedade de paralelismo entre retas, tá? E aí a gente tem aqui inúmeras formas, e como resumo aqui, nós temos agora os conjuntos principais numéricos, tá? Nós temos o conjunto dos números naturais, que é indicado pela letra N. Eu, particularmente, escrevo assim. Provavelmente vocês devem ver os professores de vocês escrevendo assim, né? Mas nos livros, geralmente o pessoal escreve assim nos livros, ó. A barrinha fica no meio do N. Nós temos os números inteiros, os racionais e os reais, tá? Existe também o conjunto dos números irracionais, mas geralmente a gente não trabalha com ele sozinho, a gente indica dessa forma. Aí, a gente utiliza bastante, não de maneiras, digamos assim, olha, toda hora tá vendo isso, mas a gente de vez em quando vê algumas relações que dizem o seguinte, ó. Desses conjuntos aqui, algumas vezes vocês vão ver eles com um asterisco, ou com sinal de mais, ou com sinal de menos, ou com a junção de dois deles, tá? E daqui, pessoal, a gente vai ter o seguinte, ó. O conjunto A, seja os inteiros, os racionais ou os reais, tá? Os três últimos, se tem um asterisco, significa que são todos os elementos, com exceção do zero, ou seja, todos não nulos. Se tem aqui o sinal de mais, são todos os positivos, ou seja, os zeros e os negativos são excluídos. Se eu tenho o sinal de menos, aí nós temos todos os negativos, tá? Então são excluídos aqui todos os valores positivos e o zero. Na verdade, aqui está errado, tá, gente? Aqui não são os positivos, são os não negativos, tá? Isso aqui está errado. Os positivos são esses aqui, ó, estritamente positivos, estritamente negativos. E aqui, ó, não são os negativos, são os não positivos, tá? Porque tem que incluir os zeros aqui. Eu estou até lendo errado para vocês, tá? É incluir os zeros. Mas claro que isso é questão de autor, tá? Então, dependendo do autor, o cara coloca dessa forma. Mas depois, quando vocês estiverem estudando análise lá com o livro do Elon, vocês vão perceber essa diferença gritante aqui entre essa questão de colocar positivo e não negativo, tá? Então, só para entender, positivo e não negativo são duas coisas diferentes, são bem parecidos, tá? O positivo são só os positivos, e os não negativos são os positivos com o zero, tá? E por fim, nós temos aqui o conjunto dos números complexos, que provavelmente vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês. Se não, eu não sei se a gente vai conseguir apanhar os números complexos aqui, mas se a gente for estudar os números complexos, vai ser como exemplos, tá? Não como um conjunto assim, que toda hora a gente vai estar vendo. Então, não se preocupem tanto. Dentro da teoria de conjuntos, nós temos conjuntos que estão contidos em outros conjuntos, tá? E aí, a esses conjuntos nós chamamos de subconjuntos. Um ponto interessante aqui é
que, olhando do ponto de vista, talvez, morfológico dos conjuntos numéricos, nós temos o conjunto maior, que seriam os complexos. Dentro dos complexos, nós temos o conjunto dos números reais. Dentro dos números reais, que está dentro dos complexos, nós temos os racionais. Dentro dos racionais, nós vamos ter os inteiros. E dentro dos inteiros, nós vamos ter os naturais. Tá? Existe uma cadeia aí de ligação desses conjuntos. Aqui embaixo, nós vamos ver que a relação básica entre conjuntos é justamente o símbolo de contido. Tá? Então, nós temos que A está contido em B. E, caso contrário, nós temos que B contém A. Quando está ao contrário aqui, significa que o A é o subconjunto de B, tá, gente? Não é o B que é o subconjunto de A. Aqui também, o A é subconjunto de B. E isso aqui, na verdade, esse símbolo geralmente é utilizado quando a gente tem alguma expressão matemática grande que nós precisamos escrever de alguma maneira e tu não quer escrever separado. Por exemplo, A é um conjunto não vazio, então a gente coloca assim, ó, diferente de vazio, só que a gente quer dizer que ele também é subconjunto de, por exemplo, dos naturais. Aí a gente escreve assim, ó, só para não precisar fazer, ó, o conjunto A fazer dessa forma aqui, ó, A está contido nos números naturais e A é diferente de vazio, por exemplo. Então, só pela preguiça de fazer isso aqui, ou talvez pela anotação, o pessoal geralmente escreve dessa maneira aqui. Claro que você pode encontrar pessoas, livros, materiais que vão digitar assim, mas volta e meia vai aparecer assim. Então, eu acredito mais que essa simbologia aqui, ela é utilizada mais como um recurso, digamos assim, visual, para você não escrever muita coisa, tá? Diminuir, assim, o seu enunciado de teoremas. Até porque, no final das contas, quando você se acostuma com essas coisas aqui, você meio que pula algumas etapas. Você não faz tudo minuciosamente. Você não lê tudo minuciosamente. As coisas começam a ficar automáticas. Por exemplo, você vê, se você já se acostumou, quando você vê isso aqui, por exemplo, F de R em R, você não lê F de R em R. Quando você se acostuma, você diz aqui, F é uma função real e pronto, né? Você não vai entrar em muitos outros detalhes aí, tá? Aqui embaixo nós temos algumas relações que no vídeo que eu preparei hoje para vocês, que vai estar na plataforma logo logo, tá? Eu acredito que amanhã eu já vou deixar na plataforma para vocês. Eu vou explicar bem detalhado essas propriedades aqui. A propriedade reflexiva, a antissimétrica e a propriedade transitiva, além da propriedade simétrica que não tem aqui, tá bom? Então, por exemplo, uma coisa interessante, ó. Dois conjuntos, né, o conjunto A e o conjunto B, eles vão ser iguais, pessoal, se todos os elementos de A estão em B e todos de B estão em A, ou seja, se eles são minuciosamente iguais, tá? Só que isso não significa que eu tenho que escrever os dois conjuntos iguais. Por exemplo, eu posso dizer que o A é o conjunto dos números inteiros de valores entre 1 e 5, sem o 1 e o 5, tá? E posso dizer que o conjunto A também é o conjunto 2, 3, 4, que é a mesma coisa, só que escrita de maneira diferente. Aqui na forma de lista, aqui na forma de propriedade. Dentro das propriedades de conjuntos e subconjuntos, quando nós temos conjuntos que estão se relacionando com ele mesmo, a gente pode ter algumas propriedades interessantes. No caso da inclusão de conjuntos, tá? Ele tem as seguintes propriedades. A reflexiva, todo conjunto pode ser dito que ele está dentro dele mesmo, tá? Todo conjunto X está dentro dele. A propriedade simétrica, se X está contido em Y e Y está dentro de X, vamos ler assim para ficar mais simples, então eu tenho que X e Y precisam ser iguais, tá? Por quê? Porque se X está dentro de Y, mas não é igual a Y, não tem como o conjunto maior estar dentro do menor, tá? Então eles precisam ser iguais para que essa propriedade tenha sentido. Aí, se X está dentro de Y e Y dentro de Z, então X está dentro de Z também, tá? Basicamente foi o que a gente viu aqui, ó. Se os racionais estão dentro dos reais e os reais estão dentro dos complexos, então os racionais estará automaticamente dentro dos complexos, tá? E essa propriedade é chamada de transitiva. Para quem estudou geometria euclidiana, provavelmente vocês viram essas propriedades, tá, embutidas dentro do estudo de paralelismo, de perpendicularidade, ortogonalidade entre retas e planos, tá?
Talvez a gente não tenha visto isso com uma frequência bem interessante, porque geralmente quando a gente está chamando de geometria plana e geometria espacial, a gente só quer saber de calcular área e volume, né? Aí é mais fácil, é mais legal, né? É uma matemática mais legal de ser feita, tá? Aí, se vocês quiserem, vocês podem dar dando uma lida nessa parte aqui do livro, tá? E aí, eu vou pular essa parte aqui para a gente trabalhar com outras notações. Primeiro, o conjunto vazio. O conjunto vazio é um conjunto que não possui nenhum elemento dentro dele e ele é importante, tá? Porque sem esse conjunto vazio, algumas propriedades ficam sem sentido na hora da gente fazer, digamos assim, demonstrações. Então, ele é muito importante para a gente compreender isso aqui nesse conjunto, tá? Então, ele vai representar algumas coisas. Resumindo, ele é um conjunto sem elementos, tá bom? Então, por exemplo, nós temos x racional e x não é um número real. Isso aqui é um conjunto vazio, porque todo racional tem que ser real. Então, isso aqui seria um absurdo, tá? Uma decorrência lógica, só que estranha, da aceitação da existência do conjunto vazio é que o conjunto vazio é sempre subconjunto de qualquer outro conjunto. Ou seja, dado um conjunto qualquer, vou chamar o conjunto de A, dentro desse conjunto aqui, uma das partes desse conjunto é o conjunto vazio, tá? Então, todo conjunto possui o conjunto vazio dentro dele, certo? Essa é mais uma questão teórica, tá? Para encaixar alguns conceitos matemáticos que talvez, como o próprio livro sugere, é bem estranho, mas matematicamente é isso que nós temos, tá? Então, todo conjunto possui o conjunto vazio no seu interior, tá? É uma das partes do conjunto. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e muitos alunos fazem, tá, gente? Quando eu quero escrever, por exemplo, o conjunto 2, 3 aqui, o conjunto de solução de uma equação de segundo grau quando o delta é positivo, né? Nós temos x1 e x2, por exemplo, tá? A gente escreve assim. Só que quando o delta é negativo, numa equação de segundo grau, isso significa dizer que a solução é o quê? Vazia. Só que tomem cuidado. O vazio, ou você escreve assim, ou você escreve o conjunto vazio assim, ó. Mas você não pode escrever o conjunto vazio aqui dentro. Por quê? Porque esse conjunto aqui, ó, quando você coloca dessa forma aqui, o conjunto vazio dentro das chaves, você está dizendo que esse conjunto é um conjunto que tem um conjunto vazio lá dentro dele, tá? E geralmente isso aqui é bastante observado quando a gente está estudando as partições de um conjunto, que provavelmente aqui a gente não vai dar ênfase para essa parte aqui, estudar partição de conjunto, número de elementos de um conjunto, a gente não vai estar enfatizando isso aqui, porque o nosso foco, tá, a partir depois dessa aula de hoje, é trabalhar com relações binárias, operações, funções, grupos e subgrupos e depois homomorfismo, tá? Então a gente vai seguir esse cronograma para não se perder. Uma outra coisa que vale a pena destacar, e inclusive eu vou comentar na videoaula também, é o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é uma forma de nós representarmos os conjuntos, tá? Que eu até usei para representar os conjuntos números reais, racionais e os outros que apareceram lá, que leva a seguinte nomenclatura, tá? Digamos, geralmente nós usamos a letra U para denotar o conjunto universo, que basicamente significa o quê? Conjunto universo significa o conjunto que contém tudo, tá? Seria o conjunto universal que contém todos os elementos que eu vou estar utilizando para o cálculo, para a álgebra, para o texto em si, tá? Enfim, dentro disso eu posso ter um subconjunto A, que é um subconjunto do conjunto B, tá? E aí eu posso representá-lo na forma de diagrama de Venn dessa maneira aqui. Um exemplo que talvez seja prático é nós pegarmos o seguinte, ó. Dentro de um conjunto, vamos supor que eu tenho aqui, ó, os elementos 1, 2, 3 e 4. E aí eu quero pegar aqui um subconjunto, deixa eu mudar aqui a cor, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor aqui para azul. Eu quero o conjunto dos meus primos aqui, ó. Então eu posso criar um conjunto, um subconjunto aqui dentro, que vai ligar esses dois, e esse subconjunto aqui, ele vai ser o conjunto dos números primos, dentro desse aqui. Ou seja, eu tenho um subconjunto dentro de um conjunto maior, tá? Depois que a gente aprende a parte de conjuntos, e antes de eu dar continuidade, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta aí?
Não? Só preciso de um minuto, tá, pessoal? Já volto e a gente vai falar sobre as operações de interseção, complementar e união de conjuntos, tá? Só um minutinho, que minha esposa tá chegando aqui, eu só vou falar com ela aqui, tá? E a minha filhinha tá chegando também. Só um minutinho. Pronto, retornei aí. Vamos lá. Vamos, vamos ver agora as operações entre conjuntos, tá? Então, as operações mais triviais de conjuntos que a gente já viu é a questão do pertencer ou não pertencer, o elemento a um conjunto, e depois está contido ou não está contido, tá? Então, essas são as duas básicas aí que a gente precisa saber. E aí, ampliando agora os nossos horizontes, a gente vai ter as operações de intersecção e de união entre conjuntos, tá? A primeira delas, que é a intersecção que está aparecendo aqui, diz respeito ao seguinte: se eu tenho dois conjuntos A e B, e a gente vai indicar a intersecção com esse U deitado aqui, né, o de cabeça para baixo, e nós vamos defini-lo da seguinte maneira: A intersecção com B é todo X, desculpem, tal que o X pertence a A e o X pertence a B. Esse Ezinho aqui, ele é um E utilizado na lógica para que a gente possa entender que tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Dentro do diagrama de Venn, nós vamos representar a intersecção dessa maneira aqui. Ocorre que vocês provavelmente aqui embaixo ele vai falar sobre isso. Ocorre algumas vezes de nós termos conjuntos que não possuem elementos em comum, tá? Por exemplo, o conjunto A e o conjunto B, em termos do diagrama de Venn, eles não vão se tocar, tá? Em termos matemáticos, eles não vão ter nenhum elemento comum, e aí a intersecção deles, neste caso, será vazia, tá? E aí essa intersecção é vazia. Caso contrário, se eles tiverem pelo menos um elemento comum, vai ter que ter no diagrama de Venn uma parte deles que vão estar se encontrando, tá? E aí, dentro dessa região, a gente tem que colocar, a gente tem que entender que os elementos comuns vão estar assegurados nos dois, tá? Dentro do conjunto dentro da propriedade de intersecção, nós temos algumas propriedades a partir delas, dessa operação, que é a associatividade, propriedade que não é uma propriedade nova, a gente vê isso em cálculo, vê isso em álgebra linear, estruturas algébricas a gente vê. Nós estudamos isso em espaços vetoriais, funções, números reais, números racionais, enfim, é a propriedade de associatividade. Continua com a mesma característica. Lá em números reais é assim: A mais B mais C é igual a A mais B mais C, tá? Vejam que a diferença aqui é que o sinal de mais é trocado pelo sinal de intersecção. Essa é a única coisa diferente, tá? Mas a regra é a mesma. Temos a comutatividade,
que diz para a gente aqui que a intersecção de A com B é igual a B com A. Isso aqui é bem simples de ser analisado, porque se o X pertence a intersecção com B, ou seja, X pertence a e X pertence a B, e se X pertence a A e X pertence a B, então X pertence a B e X pertence a A. Você pode só trocar a ordem sem problema nenhum. Nós temos aqui, se A está contido em B, então a intersecção de A com B é o próprio A. Por exemplo, os números racionais estão contidos dentro dos números reais. Ou seja, se eu faço os racionais em intersecção com os reais, o resultado é os próprios números racionais, porque é o que tem em comum entre os dois. Observação importante, tá? Simples, mas importante, a intersecção de qualquer conjunto com conjunto vazio é o conjunto vazio, tá? Vocês vão ver aqui que ele vai demonstrar a terceira propriedade, ou seja, se um conjunto está contido no outro, então a intersecção é o próprio conjunto que está lá dentro, tá? O conjunto menor, ok? Tomem cuidado para não confundir, que a gente vai ver daqui a pouco os elementos da união, tá? As propriedades da união. Então, a união de dois conjuntos é o quê? É simplesmente você pegar e simbolizar com o U normal, tá? Na verdade, não é bem o U, tá? Parece com o U, mas não é o U, tá? Deixando claro, não é o U, é um símbolo parecido com o U, que lembra o U. E ele vai ser indicado pela propriedade. É todo X em que o X pertence a A ou o X pertence a B. Vale ressaltar que existe um ou exclusivo, mas esse aqui não é o ou exclusivo, tá? O que seria o ou exclusivo? Vamos pensar da seguinte maneira. O conjunto do nascimento de uma pessoa. Ou a pessoa nasceu, por exemplo, em Cuiabá, ou a pessoa nasceu em Cáceres. Nesse caso, esse ou ele é um ou exclusivo, porque não tem como você nascer em Cáceres e Cuiabá. Só se sua mãe for, por exemplo, né, se a mãe da pessoa, não vou nem dizer sua mãe para você não se ofender, né? Só se a mãe for na divisa dos dois municípios e der a luz ali, né, ali no meio, né, na divisa. Só se acontecer isso. E mesmo assim não é considerado, talvez geograficamente ou politicamente, como se a pessoa tenha dupla nacionalidade, tá? Então, ou a pessoa nasceu num canto ou nasceu no outro. Não tem como ela nascer em dois estados, dois municípios diferentes, tá certo? Aí, nessas situações, nós temos a exclusividade. Geralmente, o pessoal da computação utiliza bastante esse ou exclusivo para poder programar circuitos, né, eletrônicos, circuitos que vão estarem ligados com placas eletrônicas, tá? Mas aí a gente deixa para ele, não é o nosso caso aqui. Esse ou aqui, ele vai ser o ou mais tranquilo, vai ser aquele ou que você pode ser, por exemplo, eu posso ser professor e posso ser, por exemplo, jogador de futebol. São coisas muito improváveis, mas você pode ser. Então, não significa que você tem que ser exclusivamente uma coisa. O SEO, não é exclusivo, tá? Então, isso aqui vocês vão perceber que está escrito aqui embaixo, provavelmente, não da forma como eu falei, mas de uma outra forma mais, matematicamente mais bonitinha, mais sofisticada. E aqui nós temos a união. A união é eu pegar todos os elementos dos dois conjuntos e juntar, tá? Então, a união é juntar todo mundo num canto só e acaba por aí. Propriedades da união. Aqui nós podemos ver a associatividade, comutatividade, a inclusão aqui. Só que o detalhe aqui é importante, tá? Na intersecção, A intersecção com B, quando ele está contido, a intersecção é o A, é o menor, mas na união, a união dos conjuntos vai ser o conjunto maior, tá? E um detalhe importante, a união do conjunto A com vazio é o próprio conjunto A. Uma coisa que valeria a pena aí. Próxima propriedade de conjunto é o conjunto complementar. O que é o conjunto complementar? O conjunto complementar é definido da seguinte maneira. Nós temos aqui um conjunto universo, tá? E o complementar de um conjunto A são todos os elementos, é um conjunto que é formado por todos os elementos que não estão em A. Ou seja, todo mundo que sobra aqui é o complementar de A. Exemplo clássico, o complementar do conjunto dos números racionais, tá? É o conjunto dos números irracionais, ou seja, o R, o conjunto dos reais, menos os racionais. Você vai tirar aí os racionais de dentro do conjunto R, e aí você vai sobrar somente com os elementos dos números irracionais, tá? E aqui vai ter algumas
coisas legais que vocês podem ler depois em casa, com mais tranquilidade. E chegamos então às propriedades do complementar. Só uma dica: alguns livros vão indicar o complementar com uma linha, tá? Com um apóstrofo. Esse livro aqui está utilizando a letra C, que dá mais tranquilidade para a gente, né? A letra C fica mais claro. Detalhe: o complementar do conjunto universo é o vazio e o complementar do vazio é o conjunto universo. O complementar do complementar volta a ser o conjunto original. A intersecção do conjunto complementar com o conjunto original é vazia, tá? Não existe elemento comum entre eles. E a união é o conjunto universo. A intersecção, o complementar da intersecção é a união dos complementares. E o complementar da união é a intersecção dos complementares, tá? Eu estou falando dessa forma, mas vocês estão vendo aqui visualmente como que se escreve matematicamente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, é o complementar, ele está em evidência, tá? O complementar da intersecção de A e B se transforma na união dos complementares, tá? Vejam que o complementar agora não está em evidência. Agora ele está, ó. O complementar da união se torna a intersecção dos complementares, tá? Isso aqui é a maneira falada para ficar mais bonitinho na hora de vocês falarem as propriedades. É igual o cara falar o teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados do cateto. Você poderia simplesmente dizer A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, só que aí geralmente a gente fala mais bonitinho, né? Para dar mais ênfase aí. Você é bom de matemática. Continuando aqui, nós temos que essas duas últimas propriedades é conhecida como lei de Morgan, tá? Ou lei da dualidade. Isso aqui é uma parte importante. Se vocês pegarem alguns livros de matemática discreta, que trabalha muito a parte de lógica e de conjuntos, tá? Para o pessoal da computação, geralmente, vocês vão encontrar inúmeras outras propriedades que são, sabe assim, uma lista imensa de propriedades de conjuntos. São úteis uma vez na vida, mas não sempre, então a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui sobre elas, tá? Aí aqui vocês vão ver a demonstração de uma das propriedades aqui, só que eu não vou seguir essa demonstração, porque o nosso foco são as relações binárias, que vai estar no nosso primeiro vídeo lá no SIGA, tá? Vejam aqui a representação aqui da união do complementar, que se transforma na intersecção dos complementares, tá? E aqui chega a parte de exercícios, tá? Deixa eu ver se tem algum exercício legal aqui para a gente estar fazendo. Não vou fazer muitos, né? Até porque essa é a nossa primeira aula e esse não é o nosso foco, estudar aqui os conjuntos, tá? Então, teoricamente, vocês já deveriam conhecer conjuntos. Só que eu sei, a gente sabe da verdade da vida, mesmo quando a gente estuda essas disciplinas, não significa dizer que a gente criava tudo, e a gente também não é obrigado a saber de tudo, mas é interessante que a gente saiba, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui. Vamos pegar esse aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer esse daqui, né? Também, né? E vamos pegar esse exemplo aqui, o exercício 5, na verdade. Vou printar ele aqui, vou colocar lá no Paint lá para a gente fazer lá. Aqui vocês já estão tendo um spoiler aí de uma parte do vídeo aqui, ó, que eu estava fazendo aqui, escrevendo. Tá? Mas deixa eu começar um conteúdo novo aqui. Vamos lá. A questão 5 lá do nosso material diz o seguinte para a gente, ó. Diz que sejam A e B dois conjuntos, tais que a união de A com B é igual à intersecção de A com B. Eita lasqueira. Vamos provar que o A é igual a B, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Para provar isso aqui, eu não sei se vai dar certo, mas vocês vão ver como que eu vou raciocinar. Faz tempo que eu não faço esse tipo de demonstração, e aí eu mostro para vocês como que eu raciocino para poder resolver esse tipo de demonstração, tá? Basicamente eu faço assim, ó. Eu faço aquela parte clichê, né? Temos que. Deixa eu tentar escrever bonitinho, né? A demonstração vai ficar assim, ó. Temos que, primeiro, A união com B é igual ao quê? É igual a X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Certo? Por outro lado,
A intersecção com B, por definição, isso é X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Ora, aqui nós vamos levar em consideração um detalhe importante, tá? Como que a gente vai demonstrar isso? Nós vamos usar um processo de demonstração chamado de dupla inclusão, principalmente quando a gente trabalha com conjuntos. O que significa essa dupla inclusão? Nós vamos provar que o elemento da união está na intersecção e depois nós vamos mostrar que o elemento da intersecção está na união. Fazendo essa demonstração, nós vamos concluir, então, por dupla inclusão. Basicamente, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Vamos mostrar que A união com B está contido em A intersecção com B e provar que A intersecção com B está contido em A união com B. Se eu provo que isso acontece, né, um está contido no outro e o outro está contido no um, né, então eu consigo provar, né, na verdade, isso prova que os conjuntos são iguais, tá? Então a gente vai mostrar que o A e o B são iguais, tá bom? Isso vai ocorrer nesse caso aqui. Alguma dúvida aí, pessoal? Na verdade, eu tenho até que tomar cuidado pelo seguinte, eu não tenho que mostrar, na verdade, não é nem que um está contido no outro, né? A gente vai provar que o A está contido, que o A e o B são iguais, né? São conjuntos iguais. Então, vamos pegar o seguinte, ó. Deixa eu pensar aqui. Então, se eu pegar X pertencente à união B, então, X pertence a A ou X pertence a B, né? Eu vou começar pelo mais fácil, depois a gente faz o mais difícil, tá? Então vamos mostrar primeiro isso aqui, ó. A intersecção com B está contido. Vamos provar assim, ó. Seja X pertencente a A intersecção com B. Então, olha só. X pertence a A e X pertence a B. Ora, se X pertence a A, então X pertence a A união B, não é? Porque o A união B junta todo mundo. E se X pertence a B, X também pertence à união B. Então não importa para quem que ele pertença, ele vai pertencer à união, certo? Ou seja, X pertence a... Ou melhor, X pertence não. A intersecção com B está contido em A união B, ok? Então a gente está provando aqui que está contido. Mas na verdade a gente nem precisa provar essa parte aqui, porque na verdade a gente já sabe que isso funciona, né? Então deixa eu voltar só aqui. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é só para vocês levarem em consideração como... claro que eu não estou inventando isso, né? Isso aqui é para vocês verem que não necessariamente a gente sabe a resposta, mas a gente consegue, a gente deve, né, tentar encontrar a resposta fazendo algumas suposições. Nesse caso aqui, o que eu vou mostrar? Eu vou levar em consideração o seguinte, ó. Eu vou levar em consideração que se X está em A, eu vou mostrar que o X está em B. Então, basicamente, percebam o seguinte. Seja X pertencente a A. Seja X pertencente a A. Então, se X pertence a A, deixa eu ver o que manda mensagem aqui. Beleza. Entrou alguém agora na aula? Não, né? Não, então beleza. Olha só, então se X pertence a A, então X pertence a união B, certo? Se X pertence à união B, e eu sei que a união B é igual a A intersecção com B, então X pertence a A intersecção com B. Ora, se X pertence a A intersecção com B, então X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, se X pertence a B, nesse caso aqui, eu estou mostrando o quê? Que para todo X de A, X pertence a B.
Logo, por igualdade de conjuntos, o A e o B são iguais. Deu para entender aí a demonstração, pessoal? Sinalizem, só para saber se vocês estão assistindo a aula ou se eu estou sozinho, ó, Wagner, sim, né? Então, beleza. Então, agora vamos escrever bonitinho a demonstração, né? Vamos escrever bonitinho. Então, vejam que nem sempre, pessoal, a demonstração ela flui bonitinha e tal, de cara, tá? Então, a gente faz algumas suposições e vê como que a gente pode chegar no resultado. Nesse caso aqui, a gente vai fazer assim, ó. Seja A, seja X, um elemento de A, tá? Eu falo X é um elemento de A e escrevo X pertencente a A, que fica mais compacto, tá? Então, X pertence a A união B. Ora, como X, né? Ou melhor, como A união B é igual a A intersecção com B, então X também pertence a A intersecção com B, tá? E daí, deixa eu parar aqui. Daí, X pertence a A e X pertence a B. Certo? Logo, o, o conjunto X, o conjunto B, é igual ao conjunto A. E aí a gente acaba a demonstração. Então perceba que eu não preciso demonstrar todas as coisas, basta eu lembrar o seguinte: se A é igual a B, então, para todo x de A, x pertencente a A, então x tem que pertencer também a B, tá? Professor, o senhor não escreveu para todos, tá? Não tem problema, eu poderia escrever, ó, eu poderia ter escrito assim, ó, para todo x pertencente a A, então x pertence à união, como a união é igual à intersecção, então, só nesse caso, tá? X pertence à intersecção, e se X pertence à intersecção, X pertence a A e X pertence a B, logo, o conjunto B é igual a A. E aí a gente finaliza essa demonstração, tá? Dá trabalho, não é simples. Vejam que eu fiz algumas suposições antes, vi que não ia dar certo, e voltei atrás e fiz a maneira correta, tá? Deixa eu ver se eu pego um outro exemplo aqui da apostila, do livro, para a gente entender um pouco mais, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se dá para fazer esse aqui. Deixa eu ver se eu lembro como que faz essa aqui, tá? Eu vou fazer só a letra A. A letra B, se vocês quiserem ficar como exercício para brincar depois, vocês podem fazer, tá? Vocês querem que eu salve isso aqui para vocês? Esse exercício para mandar para vocês? Ou pode deixar aqui só no vídeo? Você vai disponibilizar esse vídeo, né? Se for, pode deixar ele do jeito que tá aí. A gente pega pelo vídeo quando precisar. Beleza, tá. Eu vou deixar o vídeo disponível lá no Siga. No Siga. Beleza. Então, beleza. Deixa eu abrir um novo aqui. Aí nós vamos demonstrar essa propriedade aqui, ó. É a mesma ideia da outra, tá? A gente vai mostrar a propriedade por igualdade. Aqui nós vamos usar a dupla inclusão. O que é a dupla inclusão? Nós vamos mostrar que A intersecção com A união B está contido em A, e depois nós vamos mostrar que A está contido em A intersecção com A união B, tá? A gente vai mostrar isso aqui. A gente vai mostrar que existe essa dupla inclusão aqui, e a dupla inclusão é uma propriedade bastante importante nas demonstrações de propriedades de conjunto, porque ela dá esse leque para a gente poder seguir algumas regras, tá? Então, vamos lá começar essa demonstração. Mesma ideia. Eu não sei se eu vou conseguir de primeira, eu vou argumentar algumas coisas, ver se está correto. Se estiver incorreto, eu volto atrás e a gente verifica a forma melhor para fazer as demonstrações, tá? E eu acho que é mais interessante eu mostrar assim para vocês do que simplesmente copiar e colar aqui a resposta, digamos assim, porque aí vocês veem que, tipo assim, o natural não é tão necessariamente você já saber a resposta de cabeça, porque dificilmente tu vai lembrar todas as demonstrações de cabeça, tá? Então, é interessante você ter essa noção de que é possível você encontrar os resultados, tá? Então, vamos começar pela seguinte ideia.
Vamos mostrar para o dupla inclusão, tá? Vou escrever aqui. Então, como que funciona a dupla inclusão? Primeiro, nós vamos mostrar aqui. Nós vamos mostrar aqui A união com A intersecção com B. Nem sei se esse aqui é o mais fácil ou se é o mais difícil, tá? Desculpem aí que o motoqueiro louco aí passando. Nós vamos mostrar primeiro que todo mundo aqui está contido em A. Então, o que a gente pode usar aqui para fazer essa demonstração? Primeiro, vamos considerar o X pertencente a A intersecção com A união B, tá? E o que acontece quando eu tenho que X pertence a essa coisinha aqui? Quando isso ocorre, eu posso concluir então que X pertence a A, e pela intersecção eu posso dizer que ele pertence, o X pertence, tá, a A união B. Ou seja, X pertence a A e X pertence a A união B. Logo, eu posso concluir ainda que X pertence a A e X pertence a A ou X pertence a B. Observe que eu estou só decompondo as definições de intersecção e de união. Eu não estou fazendo muito argumento, eu só estou decompondo ela, tá? A intersecção diz para a gente que ou pertence ao primeiro e pertence ao segundo, e como esse segundo tem dois termos, né, é A união com B, eu posso dizer então que o X pertence a A ou X pertence a B. Logo, X, todo X que está nesse carinha aqui, pertence a A. Portanto, né, então eu posso escrever assim, ó, para todo X pertencente a A, podemos concluir então que X pertence a A. Logo, né, se X pertence a A, nós temos que o A intersecção com A união com B está contido no conjunto A. Então, a primeira parte da demonstração a gente fez, diferente da outra que eu escrevi um pouco mais, é que a gente só fez alguns processos matemáticos mesmo, tá? De sentenças matemáticas. A segunda parte, a gente vai fazer o contrário. Nós vamos mostrar que se A está contido em A, nós vamos mostrar que A, na verdade, está contido em A intersecção com A união B, tá? Então, a gente vai mostrar que essa propriedade aqui vale. Como que a gente vai fazer isso? Então, nós vamos colocar o seguinte, ó, para todo X pertencente a A, podemos então chegar na seguinte ideia. Se X pertence a A, então X pertence a A união com B, certo? Todo mundo concorda aí? Independentemente de quem seja esse conjunto B. O conjunto B pode ser o conjunto vazio. Se X pertence a A, então X pertence a união com A e B. Concorda comigo ou não? Ou acha que se vocês acharem que não deu para entender isso aí, eu tento abordar diferente, tá? Então, só indicando. Se X pertence a um determinado conjunto, ele vai pertencer a esse conjunto união com o outro, porque a união engloba todo mundo, então vai englobar o X. Logo, X pertence a A e X pertence a A união com B. Se X pertence a A e pertence a união com B, deixa eu colocar entre parênteses aqui, né, para indicar que é todo mundo aqui, tá? Ficar mais bonitinho. Eu posso dizer então que X pertence a A, o E vai se transformar em quem? Na intersecção de A união com B. Ou seja, o X de A está dentro dessa regrinha aqui. Portanto, A está contido em A intersecção com A união B. Então, provei aqui a dupla inclusão. Eu mostrei que esse conjunto aqui está contido no A, e eu provei que o A está contido nesse conjunto. Então, por dupla inclusão, a gente pode concluir que a propriedade é verdadeira, tá? Então, eu posso vir aqui e concluir dessa maneira. Ó. Logo, a propriedade é
verdadeira. Alguma dúvida, pessoal? Muitas dúvidas, né? Então, bem legal, a gente já consegue fazer algumas demonstrações com a teoria de conjuntos. E aí, a gente poderia até fazer essa outra aqui, mas eu vou deixar para vocês depois darem uma olhada. A ideia é a mesma, tá? A ideia da demonstração é a mesma, então vocês podem aí tentarem fazer depois. Só vai mudar a ordem aqui da união e da intersecção. Então, tomem só cuidado para não fazer exatamente igual, porque é parecido, mas não é exatamente igual, tá? Então é importante ter cuidado. Deixa eu pegar uma outra questão aqui, de conjuntos, que a gente está fazendo. Deixa eu ver aqui, ó, uma pesquisa. Então vamos lá. Nós vamos fazer a questão 9 aqui, que parece mais um probleminha de estatística do que, teoricamente, de conjuntos, tá? Então a questão é essa aqui, ó. Numa pesquisa a respeito da assinatura de revistas A e B, foram entrevistadas 500 pessoas, tá? E aí constatou-se o seguinte: dessa pesquisa, diz que 20 delas assinavam a revista A, 14 a revista B e 4 as duas revistas. Quantas das pessoas entrevistadas não assinavam nenhuma revista? Aí aqui a gente tem que ter cuidado, tá? Geralmente nós fazemos a seguinte ilustração. Vou pegar um retângulo bem bonitinho, tá? Vou pegar aqui 2 círculos, deveria ser círculo, mas não está vendo círculo. É mais ou menos uma elipse aqui, ó. Não ficou tão legal, mas acho que dá para enganar, né? Aí olha só, nós vamos chamar isso aqui de revista A. Essa aqui vai ser revista A e essa aqui vai ser revista B. E aqui fora é o que sobra, tá? Então nós temos no total 500 aqui, 500 pessoas no total. A gente sempre começa de dentro, tá, pessoal? Existem 4 pessoas que assinam as duas revistas, então a gente vai preencher aqui primeiro. 4 que assinam as duas, tá? Só indicando para vocês que aqui dentro é A intersecção com B. Aqui, da revista B, tem 14, só que eu sei que 4 dessas 14 já assinam pelo A também, ou seja, nós sobra 10 para cá, ó. 10 mais 4, 14. Da revista A, tem 20 que assinam, então 20 menos 4, 16. Então eu tenho 16 que só assina a revista A. Alguma dúvida aí? Deu para entender? Eu me fiz, digamos assim, coerente? Deu para entender isso aí? Qualquer dúvida vocês podem avisar aí, tá? Ou seja, tá? Apesar de que algumas pessoas poderiam resolver essa questão fazendo 20 mais 14 mais 4, somando isso aqui que vai dar 38, tá? Isso aqui estaria errado, tá? Você tem que pegar esse resultado aqui, ó, que vai dar 20 mais 10, 30. Então, são 30 pessoas que assinam, tá? São 30 pessoas que são assinantes. E nós temos um total de 500. Aí é só subtrair. 500 menos 30, 470 pessoas que sobram, tá? Então, são 470 pessoas que são entrevistadas e não assinavam nenhuma das revistas indicadas na pesquisa. Então, parece assim, parece até uma questão de estatística, nem de álgebra, né? Mas isso entra dentro do escopo da álgebra, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui que seja interessante. A gente está fazendo, para a gente poder finalizar aqui. Então, vamos lá, ver se eu lembro como que faz essa outra aqui também, que eu não sei se eu lembro, tá? Já vou avisando para vocês aí. Mas vai dar certo. Olha só. Vamos fazer uma questão agora que envolve uma coisa que eu não citei para vocês, mas que vocês já devem ter talvez aí intuitiva, tá? Nós indicamos pela letra M, N de navio, o número de elementos do conjunto, tá? Então, quando tiver dessa forma aí, nós estamos querendo indicar
o número de elementos. Existem outros livros que vai colocar o hashtag, tá? O jogo da velha, o sustenido aí, para indicar o número de elementos. Então, por exemplo, quando está assim, é o número de elementos de A, tá? Também pode ser indicado dessa maneira. Mas, como eu mencionei para vocês lá no início, são questões de notações que depende do autor, depende do livro, tá? E vamos aqui dar continuidade. Então, essa questão ela diz para a gente o seguinte, ó, o número de elementos da união do conjunto é 40. O número de elementos da intersecção é 10. A diferença é 26. E ele quer que a gente calcule a diferença invertendo a ordem, tá? O número de elementos da diferença. Vamos pensar basicamente no seguinte, ó. Imagina que a gente tenha dois conjuntos assim, ó. Que aqui seja o conjunto A e aqui seja o conjunto B. Ele diz para a gente que a diferença, a intersecção tem 10 elementos, ou seja, aqui dentro é 10. E ele fala que a união é 40, tá? 40 no total. Então, vai sobrar para a união, nesse caso aqui, vejam que a diferença de A para B, ou seja, todos os elementos que estão em A, talvez eu não falei isso para vocês, mas vamos indicar aqui, ó. Quando eu faço A menos B, isso é X, tal que X pertence a A, e X não pertence a B, tá? Então, X não pertence a B. Quando eu digo que A menos B tem 26 elementos, isso significa dizer que o A, tá, menos B, ou seja, o A menos a intersecção, ele tem 26 elementos. Então, o A tem 26 elementos, fora os elementos de B. No caso total aqui, a gente poderia dizer o seguinte, ó, o número de elementos de A dessa questão é 36, porque a gente vai somar com a intersecção. Basicamente, isso aqui, ó, eu posso utilizar o complementar para representar isso daqui, mas não vamos entrar nesse detalhe. Aqui, um outro ponto aqui é indicar o seguinte, se eu sei que tem 10 elementos de A, melhor, vamos lá, vamos voltar a fita. Voltando, se eu sei que tem 40 elementos no total de A e B juntos, e eu sei que em A tem 36, em A vai ter 36, quantos vai sobrar o de B? Então, o número de B menos A vai ser igual aos 40, menos os 36 que são de A e da intersecção juntas, tá? Então, no caso aqui, vai ter o número de B menos A vai ser 14, né? Opa, 14 não, né? Você não sabe fazer conta. Vai ser 4 elementos. Entenderam, pessoal? Então vejam o que nós utilizamos nessa questão para resolver ela. Nós dissemos o seguinte, o número total de elementos de A união com B é igual a 40. Isso aqui a gente não usou agora. A gente usou primeiro que a intersecção tem 10 elementos, então vamos fazer aqui de uma forma mais bonitinha, ó. Então, imagine que aqui é o conjunto A, esse aqui é o conjunto B. O A tem 10 elementos, como a diferença de A para B tem 26, então, só a parte de A que tem 26, tá? Somando os dois vai dar 36. Se eu quiser somar aqui, ó, já que eu sei que tudo aqui, esse todo aqui tem que dar 40, para dar 40 está faltando 4. 26 mais 10, 36, mais 4. 40, tá? Então, esse carinha aqui é o número de elementos de B menos os elementos que estão em A. Todo x de B que não está em A. E com isso, nós finalizamos aí a nossa aula. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou estar encerrando aqui a gravação. Vou estar passando as aulas lá no Class. Essa aula aqui também vai, no Class, não, lá no Siga. Vai estar também gravada lá, para vocês assistirem de novo. Essa aqui vai ser a aula introdutória. Depois a gente vai ter a aula que vai falar sobre as relações binárias, que seria o capítulo 3, se eu não me engano, do livro. E depois, em seguida, nós vamos ter a aula sobre... Como que é o nome, meu Deus? Operações e propriedades das relações binárias, tá bom? Então, pessoal, vou encerrar aqui a gravação.